Ouça agora uma palavra de fé com o Padre Monteiro, no Momento da Palavra. Juntos no Momento da Palavra é um momento muito especial, porque através da Palavra de Deus nós vamos conhecendo melhor a vontade de Deus para a nossa vida. E nós estamos meditando durante essa semana, porque é a semana que a igreja reza pela unidade dos cristãos, pedindo que entre nós, que vivemos essa experiência do amor do Senhor através do nosso encontro com Jesus, vivamos de fato essa unidade, testemunhemos para o mundo essa unidade. Nós estamos acompanhando os trechos da Palavra de Deus que nos coloca diante dessa realidade. E é também a semana que nos prepara para celebrarmos a festa de Pentecostes. Isso mesmo, no próximo domingo nós estaremos celebrando o nascimento da igreja missionária, a igreja que é dinamizada pelo Espírito, que é movida pelo Espírito, e nele a igreja vai se anunciando e fortalecendo o coração do povo de Deus no caminho, em busca da salvação. Hoje eu quero convidar você a rezar comigo através do texto do Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos meditar os versículos 20 a 26. Isso. Evangelho de São João, capítulo 17, versículos de 20 a 26. Você acompanha comigo agora a leitura da Palavra de Deus. Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela palavra deles. Que todos sejam um como tu, Pai, está em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu mesmo deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitamente unidos e o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. Pai, eu quero que estejam comigo aqueles que me deste, para que contemplem a minha glória, a glória que tu me destes, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o farei conhecer ainda, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação para nós. Olha que bênção poder escutar a beleza desse texto sagrado, destas palavras tão bonitas que o Senhor está trazendo agora ao nosso coração, através do Evangelho de São João. Nós vamos inicialmente compreendendo a importância da oração, não é verdade? Como é importante orarmos uns pelos outros. Jesus nos dá o grande testemunho hoje na escuta desse texto do Evangelho de São João. Ele ora por nós ao Pai. Ele nos coloca nas mãos do Pai, ora ao Pai, para que nós sejamos perseverantes. Jesus nos ensina também a orar uns pelos outros. Porque a oração, ela aviva a nossa vida, ela amplia a nossa consciência. Através da oração, nós vamos fortalecendo a nossa vida. Por isso que é importante mesmo, a oração uns pelos outros, nos confiar aos cuidados da oração do outro. Jesus está nos ensinando exatamente isso hoje, Porque quando Ele ora ao Pai por cada um de nós, é porque Jesus sabia dos grandes desafios que nós iríamos enfrentar e que nós enfrentamos todos os dias. São muitos desafios, não é verdade? São muitas lutas no dia a dia da nossa vida. E se nós não estivermos na oração, fortalecidos na oração, vai nos faltar coragem, porque os desafios são exigentes. E nós precisamos estar firmes. Então a oração é o caminho da fortaleza. Vai avivando, vai renovando a nossa esperança, vai renovando as nossas forças. E hoje, quando Jesus ora ao Pai, Ele pede que, acima de tudo, nós estejamos unidos uns com os outros.
Porque Jesus, ele nos faz compreender que o grande testemunho que nós podemos dar ao mundo é a unidade que deve existir entre nós. É a capacidade que nós temos de dialogar, é a capacidade que nós temos de respeitar. Os frutos da unidade, quando nós vivemos essa unidade, ela produz frutos, que é a capacidade de respeitar, que é a capacidade de acolher. Por isso que Jesus ora ao Pai pedindo a unidade. A igreja durante essa semana está nos convidando a rezar também pela unidade, porque de fato nós precisamos entender o desejo de Deus. Nós precisamos caminhar naquilo que o Senhor de fato nos fala, nos ensina, e essa unidade é tão importante. Esse é o grande testemunho. Talvez o mundo ainda não tenha aderido a Jesus, porque tem olhado para nós cristãos e percebem tantos contra-testemunhos em relação a isso, tantos conflitos entre nós, tanta luta, um querendo negar o jeito do outro crer. Isso vai acontecendo e as pessoas vão olhando para nós cristãos e vão se frustrando com a nossa postura de cristão, porque às vezes, se nós não tivermos cuidado, ao invés de testemunhar, nós damos contra-testemunho. Então é importante, a Igreja Católica, de maneira bem especial, depois do Concílio Vaticano II, nos convidou a voltar esse olhar, trabalhar melhor essa dimensão do ecumenismo, essa capacidade de olhar para o outro e ser capaz de acolher. Nós não podemos impor. A uniformidade, ela sempre é imposta, mas a unidade, ela acontece na diversidade. Só há unidade porque existe diversidade. Então, nós não podemos impor que o outro pense da nossa forma, do nosso jeito. E quantas vezes nós estamos fazendo isso? Nós estamos obrigando os outros a se portarem, a pensar como nós. E quando o outro não pensa como eu já crio conflitos, eu já me fecho para a relação com o outro. Ao invés de nós criarmos pontes, nós vamos criando muros. E infelizmente, nós cristãos precisamos entender isso. Eu penso que a grande mácula do cristianismo para o mundo é essa falta de unidade que existe entre nós. Nós não somos capazes de respeitar o outro. A primeira leitura hoje da liturgia da Santa Missa nos apresenta um texto onde São Paulo é colocado no tribunal perante os fariseus e os saduceus. E os saduceus e fariseus estão incriminando Paulo, querem a condenação de Paulo, porque Paulo crê na ressurreição, porque Paulo está pregando a ressurreição. E a gente vai entendendo a posição dos fariseus e dos saduceus é uma posição contrária. Não sabe acolher a forma de Paulo crer. A experiência da ressurreição era uma experiência que Paulo havia experimentado e ele testemunhava aquilo que havia experimentado. Os fariseus e os saduceus não eram obrigados a crer, mas eles precisavam ter uma postura de acolhida. Eles precisavam ter uma postura de respeito. Quando eu não sou capaz de entender, o Senhor nos dá a graça de poder respeitar. O que eu não sou capaz de acolher, o que eu não sou capaz de entender com minha razão, com meu jeito de crer, eu preciso respeitar. Isso não me impede de conviver com o outro. Isso não me impede de conviver com o outro. Então nós somos convidados a dinamizar essa ideia que Jesus quer de nós. Hoje nós vivemos uma expressão cristã muito fragmentada, não pela diversidade de expressões, de espiritualidades que tem dentro do cristianismo, mas uma fragmentação de uma luta que um está querendo dizer que o outro está errado. Nós estamos na evangelização mais interessados em dizer que a verdade está conosco do que anunciar Jesus. Nós estamos mais preocupados em afirmar o que nós cremos, de aplicar os conceitos, de
de aplicar a doutrina, de colocar as regras, do que mesmo anunciar Jesus. Do que mesmo falar do amor de Jesus para as pessoas. E ao invés de nós crescermos na evangelização, nós vamos definhando, porque as pessoas vão olhar para as nossas lutas, para os nossos conflitos. Imagine, nós cremos no mesmo Cristo, nós colocamos a nossa esperança no mesmo Senhor, mas nós estamos brigando uns com os outros. Nós pregamos a mesma pessoa, mas nós não nos aceitamos, nós não somos capazes de nos aceitar, nós não somos capazes de nos acolher uns aos outros nessa diversidade, às vezes nós temos dificuldade de viver com outras expressões, porque nós temos dificuldade de viver dentro da nossa própria igreja. Às vezes nós falamos dessa unidade, mas isso precisa começar onde? Isso precisa começar dentro de casa. Quando nós não sabemos acolher, né, quando nós não sabemos acolher o outro, isso vai se dando. Não é possível acolher o outro que está fora, se dentro eu não sou capaz de entender. Às vezes dentro da própria caminhada da igreja, nós temos dificuldade de acolher as diversas espiritualidades que tem. E nós estamos dizendo que o outro está errado no jeito dele viver a sua experiência com Deus. E nós estamos afirmando que o melhor grupo é o meu, que a melhor espiritualidade é a minha, que o meu tem mais consistência, que o meu tem mais fundamentos bíblicos ou doutrinários. E nós ficamos nesse embate, um tentando diminuir o outro. Olha que coisa terrível. Um tentando de diminuir a espiritualidade. Eu quero afirmar a minha espiritualidade, eu quero afirmar o meu movimento, eu quero afirmar o meu grupo, denegrindo o outro grupo, diminuindo o valor do outro grupo. E onde é que está a diversidade? Porque o espírito que o Senhor nos deu é um espírito de diversidade, de dons e carismas. Eu posso não me identificar com uma espiritualidade, sou eu que não me identifico, mas eu preciso respeitar o outro que se identificou. A beleza de sermos igreja é essa, porque às vezes eu não me identifico nessa espiritualidade, mas existe outra espiritualidade na igreja. E aí eu me identifiquei, olha que beleza, e isso é complementariedade. Isso não diminui, isso não me torna inferior, meu grupo inferior. E às vezes nós estamos ainda vivendo essa ideia. O ecumenismo precisa primeiro acontecer dentro das nossas casas, dentro dos nossos movimentos, dentro das nossas espiritualidades. Como eu vou acolher um outro fora, se eu não acolho o que está dentro? Na diversidade da minha igreja, se eu tenho dificuldades. Outra coisa, a gente precisa entender que tudo aquilo que o Espírito Santo suscita é para o bem da igreja. É para a edificação da igreja nos diversos momentos da história. Olha que beleza é a diversidade dos movimentos que existem na igreja, né? O apostolado da oração, a Mãe Rainha, a Legião de Maria, a renovação carismática, as comunidades eclesiais de base, né? As diversas pastorais no serviço paroquial e diocesano, e tantos outros movimentos, né, que o Espírito Santo foi trazendo para tornar a nossa igreja mais bonita. E a gente precisa entender que nós precisamos fazer unidade. Nenhum é maior do que o outro e mais importante. Às vezes nós estamos entendendo isso. Nós estamos brigando porque nós não estamos querendo anunciar Jesus. A gente quer anunciar o que nós mesmos queremos, as nossas próprias vontades. Né? E às vezes o que tem nos atrapalhado muito no exercício dessa unidade é o poder. Às vezes a gente quer o poder, não queremos o serviço. Então vamos aprender a viver essa unidade. Vamos aprender a viver essa realidade.
Isso vai fazendo com que a gente cresça. Se nós nos unirmos, o cristianismo vai crescendo e vai mostrando a beleza do rosto de Jesus. Vamos orar nesse momento, pedindo ao Espírito Santo que derrame sobre nós o dom da unidade. Eu quero rezar por você hoje, pedindo a Ele que derrame o dom da unidade, que Ele venha nos ensinar, a nos portar diante das realidades que a gente encontra no caminho de coração aberto. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ensine a viver essa unidade que nós estamos rezando e que não seja apenas uma oração externa, não seja apenas a verbalização de palavras, mas que a nossa oração ela nasça da necessidade que eu tenho de acolher o outro, de viver com o outro. Vem Espírito Santo nesse momento, quantos filhos e filhas que estão me acompanhando nesse momento e que o Senhor de uma maneira tão bonita nos falou, nos ajudando hoje a vivermos essa realidade da unidade com o coração aberto, de fato. Nós pedimos nesse momento, vem sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Se você que está me escutando agora, está vivendo experiências conflituosas, o Senhor quis que você escutasse essa reflexão hoje. É Deus falando ao teu coração que a gente precisa mudar, a gente precisa reconhecer. Às vezes nós somos tão fechados, tão ignorantes mesmos. Às vezes temos uma dificuldade de reconhecer que a gente erra, mas é importante. Às vezes nós estamos nos equivocando em algumas posturas. E isso não é feio quando eu reconheço que eu preciso melhorar minha conduta, que eu preciso melhorar a minha postura em relação ao outro. Talvez você esteja querendo impor ao outro uma coisa que ele não se identifica. Talvez você esteja querendo obrigar o outro a ser como você. E cada um de nós temos a nossa unicidade. E nós precisamos respeitar o outro. Vamos viver essa unidade. Como é bonito, a palavra de Deus diz assim, como é bonito ver os irmãos reunidos em torno do amor. Como é bonito a beleza da nossa igreja. Como a gente precisa intensificar isso. Vamos deixar de acusar os outros, vamos deixar de apontar os outros. Nós não fomos chamados para evangelizar, apontando o dedo, denunciando os outros. Não, nós somos chamados para anunciar Jesus. A nossa missão não é de condenar os outros, não é dizer que o jeito do outro ser está errado, a espiritualidade que o outro vive está errado. Chega disso. A gente precisa crescer na nossa experiência. Onde é que está Jesus? Aonde é que Jesus está habitando? Se nós estamos em conflitos, às vezes, quantas confusões existem? A gente precisa dar um basta nisso. Por isso nós pedimos hoje ao Espírito Santo que venha trazer a nós o dom da unidade. Amém e graças a Deus. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.